turma. E essa relação, que é paradoxal, né, vai fazer algumas observações dos autores com relação a essa contradição. Ainda que essas classes sejam interdependentes, ou seja, não existe uma sem a outra, os autores observam o seguinte: todavia, ao trabalhador, ou seja, à classe social dos trabalhadores, as limitações impostas nessa relação são mais adensadas, ou seja, são mais afloradas, são mais fortes, pelo motivo que, não havendo a possibilidade de venda do seu único bem, que é a força de trabalho, o atendimento de suas necessidades sociais e humanas ficam inviáveis. Ou seja, as duas classes elas são interdependentes. Porém, ao trabalhador ele só tem uma opção, que é de vender para o empregador sua força de trabalho. Por outro lado, os empregadores, né, os capitalistas, ainda que eles precisem da mão de obra do trabalhador, se eles não contratam a mão de obra de um trabalhador, eles podem perfeitamente contratar de outro. Né? Então, para o trabalhador sair em desvantagem nessa relação por uma questão de oferta e demanda. Tem muito mais trabalhador precisando trabalhar do que capitalista oferecendo, né, oportunidade de trabalho. Isso faz com que, ao trabalhador, não reste a opção de escolher. E ao capitalista, ele consegue, até certo ponto, também fazer essa escolha. Né? Então, para a classe que vive do trabalho, é muito mais desafiador essa relação, ela acaba sendo mais desvantajosa. E isso vai fazer com que ao trabalhador não reste outra alternativa ao trabalhador, que é retornar ao mercado, vender parte de si mesmo como uma condição de sua sobrevivência. Então, o que a gente conversou em sala de aula? Na maioria das vezes, as relações de trabalho elas não são relações de trabalho saudáveis e nem são trabalhos que agradam àquela pessoa que está naquela condição. Mas ela não pode, né? Ela não se vê com outra alternativa se não vender, né? Ou seja, se não trabalhar naquela relação para poder atender às suas necessidades humanas, que é o quê? Comer, morar, vestir, viver, né? Porque numa sociedade do capital, sem recursos financeiros, ou seja, sem capital real, é inviável a sobrevivência. Então, nessa relação, capital e trabalho, eles vão se criar mutuamente no mesmo processo, não se diferem. O trabalho aparece como algo externo ao trabalhador, como algo que não se afirma, mas que se nega a si mesmo, ou seja, que o mortifica. É um trabalho deletério, é um trabalho degradante. E o objetivo da produção, nesta relação, é a obtenção sempre da mais-valia. Mas o que é essa mais-valia?